Meu nome é Lucas, para quem não me conhece, eu sou pastor da Primeira Igreja Batista Livre de Campinas, que é, na verdade, a primeira igreja batista livre do Brasil. Ela foi fundada do ano de 1958, e os pastores que fundaram a Primeira Igreja Batista Livre de Campinas e do Brasil, consequentemente, foram o pastor Dave Franks, que alguns de vocês provavelmente conhecem. Ele e sua esposa moram nos Estados Unidos atualmente, e os pais do pastor Kenneth Eagleton, que já esteve com vocês, e eles fundaram, então, a Igreja Batista Livre de Campinas, a primeira. Eu estou lá desde o ano de 1995 como jovem, era um jovem, uma ovelha desgarrada, cresci na igreja, me converti aos 12 anos, o pastor Tiago falou isso pela manhã, que nós temos um marco, e o meu marco foi aos 12 anos de idade, numa escola bíblica dominical, num apelo feito por um dos irmãos professores, que eu encontrei recentemente. Ele não lembrava de mim, mas eu disse a ele: você não lembra de mim, mas eu lembro de você. E foi na sua aula que eu entreguei a minha vida ao Senhor. 2 anos depois, por problemas familiares, nós nos afastamos da igreja, e eu fiquei a minha adolescência dos 15 aos 18 anos afastado, e foi no ano de 1995 que o Senhor me resgatou de volta para os seus braços, na denominação Batista Livre, num acampamento na cidade de Jaboticabal. Então, eu estava na igreja em 1995, 96, 97. Em 97, o Senhor me tirou da faculdade de Direito, me levou para o seminário, fiz 4 anos de seminário, e no terceiro ano nossa igreja ficou sem pastor, e aos 23 para 24 anos eu assumi a igreja, e estou lá desde então. Então, desde o ano de 2001, estou pastoreando a igreja de Campinas, há 8 anos aproximadamente, como pastor em tempo integral. Então, me apresento assim e digo a parte principal de mim, que é o fato de que tenho uma esposa maravilhosa, que casamos cedo, eu tinha 21, ela tinha 20, então agora no mês de janeiro fazemos 20 anos de casados, e tenho uma filha que no domingo passado fez 15 anos, maravilhosa, uma menina especial que Deus me deu. Então agradeço a Deus pela minha família, agradeço a Deus pela minha igreja, que na verdade não é minha, mas é parte do rebanho do Senhor, que Ele nos dá o privilégio de pastorear. Nós somos uma igreja mais ou menos do tamanho da de vocês, é uma igreja de estilo contemporâneo, numa cidade de 1.300.000 habitantes. Então, acho que para a introdução já está bom, né? Irmãos, eu não sei vocês, estava conversando com o Tiago ontem e hoje, e nós temos algumas características semelhantes, e acho que muitos de nós somos assim. Eu não sei quantas vezes você se pegou pensando no sentido da vida, pensando no significado de nós estarmos aqui. Quantas vezes você se pegou lavando louça novamente, falando assim: puxa vida, isso vai até o último dia da minha vida, né? E aí você come, e aí você se empanturra de tanto comer, e depois você passa mal, você fala: por que eu comi? E aí você começa, situações pequenas do dia a dia nos fazem refletir sobre o sentido da vida, sobre o porquê nós fazemos determinadas coisas. E pensar no sentido da vida é bom, muitas vezes dói, muitas vezes nos entristece, mas é bom. E quando nós pensamos no sentido da vida, nós não podemos esquecer um ponto fundamental, que em todas as áreas da vida, ou em quase todas as áreas da vida, nós vivemos um tipo de afunilamento. E eu chamo de afunilamento, poderia chamar de outras coisas, mas se você pensar, por exemplo, que você foi concebido no ventre da sua mãe, e para que a sua concepção acontecesse, milhões de outras possibilidades foram deixadas para trás. Se você pensar por esse ângulo, quando você pensa, por exemplo, numa maratona, muitas pessoas correm a maratona, mas apenas alguns chegam a alcançar os seus objetivos, e quando chegam, você percebe um afunilamento, que é um mais rápido, o segundo mais rápido. Então, tudo na vida parece que nos aperta de ambos os lados. Se nós pensarmos no Evangelho, não é possível esquecermos de que Jesus falou que estreita é a porta e o caminho, né? Apertado. Então, de certa forma, num processo seletivo de uma empresa, há um afunilamento. E muitas vezes nós somos aqueles que deixamos de considerar esse aspecto como cristãos, que a vida cristã é um eterno afunilamento. A missão de Deus para os seus discípulos é um tipo de peneiramento, de afunilamento, onde os desafios vão revelando aqueles que de fato são discípulos verdadeiros do Senhor.
Pessoas que estão dispostas a cumprir o seu papel na expansão do reino de Deus. Essa consciência, muitas vezes, parece que tem se perdido. E aí, relembrando alguns dos tópicos, aqueles que estiveram hoje pela manhã, na aula do pastor Tiago, é muito comum que nós nos peguemos sendo levados pela correnteza, pela multidão, num jeito padrão e confortável de viver a nossa vida cristã. Irmãos, vida cristã não combina com conforto. Vida cristã não combina com comodismo. Vida cristã é muito mais do que isso. Muitas pessoas, irmãos, tratam a vida religiosa como uma boa forma de criar os seus filhos. Uma vez recebemos um casal de seminaristas lá na igreja, que veio da nossa denominação nos Estados Unidos, e eles disseram para mim que num dos seminários lá havia 300 alunos. E desses 300 alunos, talvez 80% deles, os pais colocaram no seminário para ver se o seminário daria um jeito neles. Então, isso nos mostra que muitas vezes é confortável para nós criarmos os nossos filhos num ambiente em que a moral vai ser apresentada. Mas, irmãos, um discípulo não pode se contentar com uma boa moral, porque há pessoas que não conhecem a Cristo e que, influenciadas por um senso comum da moral, muitas vezes age da mesma maneira que muitos bons cristãos. Veja, que ao ler os evangelhos, nós somos surpreendidos por Cristo, que gasta mais tempo repreendendo aqueles que se diziam servos de Deus, do que aqueles que aos olhos da sociedade eram a escória, os pervertidos. Então, se a gente lê o Evangelho com os óculos corretos, nós vamos perceber que Jesus gasta muito tempo exortando aqueles que pensavam que eram, para que eles acordassem para o fato que era necessário que de fato eles fossem. Ser discípulo de Jesus é mais do que um aperfeiçoamento moral daquilo que eu faço ou deixo de fazer. Viver com Deus e para Deus é entender, irmãos, o significado de carregarmos a nossa cruz, de levarmos uma bandeira, de adentrarmos a intimidade do Mestre, sermos transformados por Ele, para que nós possamos anunciar a sua vitória, proclamar a sua mensagem de esperança a todas as pessoas que carecem neste mundo tenebroso. Um discípulo, irmãos, de Jesus é transformado dia após dia, é constrangido pelo amor e aprende a amar, inspirado pela humildade do seu mestre. Não encontra com isso razões para ser arrogante. Ele fica encantado pela obediência de Cristo e não vê outro caminho, porque este amor glorioso nos transforma de tal forma que nós então passamos a viver por Ele e para Ele, por causa dEle. E aí que entra a palavra afunilando. Irmãos, a jornada pelo caminho estreito é uma jornada que exige de nós tirarmos o fardo do peso, do pecado, do comodismo, do apelo puramente moral, para que nós possamos beber dele, que é a razão da nossa existência. E eu vou tentar, não sei se todos vão me enxergar, mas eu gosto de participar vocês com algumas leituras. A gente vai daqui a pouco abrir no nosso texto base, mas queria ver se nós podemos ler juntos o texto que está ali. Vamos lá? Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta, e espaçoso o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ela. E porque estreita é a porta, e apertado o caminho que leva à vida, e poucos há que o encontrem. Mais um, vou ler esse sozinho. Jesus dizia a todos: se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo, tome diariamente a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá, mas quem perder a vida por minha causa, este a salvará. Esses são versículos que nos servem de base, mas eu vou convidar você para abrir em Lucas capítulo 17. Abra sua Bíblia em Lucas capítulo 17. Nós meditamos recentemente nesse texto na nossa igreja, e talvez algumas das coisas que nós vamos falar aqui são coisas óbvias, porque a palavra de Deus, em muitos casos, ela é muito óbvia, basta que nós então acolhamos esse ensinamento.
mas talvez outras, a gente não vai conseguir gastar nesse tempo, falar sobre tudo que esse texto representa. Eu vou escolher um caminho, e aí a gente vai tentar extrair deste caminho algumas das lições necessárias para sairmos daqui refletindo sobre a verdadeira mensagem do Evangelho. Uma passagem conhecida, Lucas 17, versos 11 a 19. Diz assim a palavra do Senhor: A caminho de Jerusalém, Jesus passou pela divisa entre Samaria e Galiléia. Ao entrar num povoado, 10 leprosos dirigiram-se a ele. Ficaram a certa distância e gritaram em alta voz: Jesus, mestre, tem piedade de nós. Ao vê-los, ele disse: Vão mostrar-se aos sacerdotes. Enquanto eles iam, foram purificados. Um deles, quando viu que estava curado, voltou louvando a Deus em alta voz. Prostrou-se aos pés de Jesus e lhe agradeceu. Este era samaritano. Jesus perguntou: Não foram purificados todos os 10? Onde estão os outros 9? Não se achou nenhum que voltasse e desse louvor a Deus, a não ser este estrangeiro? Então ele lhe disse: Levanta-se e vá, a sua fé o salvou. Pai, nós te agradecemos e mais uma vez colocamos o nosso coração, a nossa mente e todo o nosso ser prostrado aos teus pés, para que a tua palavra nos desafie a caminharmos de maneira coerente com a vida de um verdadeiro discípulo. É a nossa oração em nome de Jesus. Irmãos, algumas coisas são importantes. Vale a pena nós nos debruçarmos sobre algumas verdades que não necessariamente estão expostas. Mas eu queria dizer para vocês uma coisa muito séria, que às vezes nós temos dificuldade em enxergar. Jesus, irmãos, ele se move de maneira intencional. O que isso tem a ver com a passagem, pastor? Muitas vezes nós achamos que Jesus, quando se depara com situações no Evangelho, ele é pego de surpresa. Jesus nunca é pego de surpresa. Jesus age de maneira intencional. Ele caminhava no meio do povo e em lugares onde o seu poder seria manifestado e onde ele cumpriria os seus planos eternos, e planos forjados na eternidade. Se você, por exemplo, saltar deste texto para o texto da mulher samaritana, quando Jesus ele sai, ele parte da Judéia e vai para Galiléia e passa por Sicar na Samaria, ele não estava fazendo isso porque ele escolheu o caminho mais curto, ou porque o caminho era melhor. Ele escolheu porque era desejo do seu coração chegar àquele lugar onde estaria aquela mulher samaritana, para que ela se tornasse uma porta-voz da sua mensagem e ela mesma fosse transformada. Irmãos, Jesus age de maneira intencional. No meu resgate, quando eu estava revoltado com Deus e com a igreja, porque algumas coisas ofenderam a minha família, eu resolvi sair da igreja e tudo mais, isso com 14 para 15 anos. Eu me lembro claramente numa briga que eu tive uma briga com meu pai, e está escrito lá no livro, eu estava na sarjeta da minha casa, na sarjeta. Eu estava chorando pela briga que eu tive com meu pai. E de repente, um conhecido meu, que a gente se via no clube, ele foi até a minha casa, por algum motivo. Ele parou em frente à minha casa e falou o seguinte: Oi Lucas, tudo bem? Oi, eu vim te chamar para ir no acampamento de carnaval da minha igreja. A gente nunca tinha falado de Deus. A gente nunca tinha, em nenhum momento, compartilhado o fato de que ele era cristão e eu era um desviado. Mas Deus mandou ele ali de maneira intencional. Então nós precisamos entender que as coisas que Deus faz, Ele faz porque Ele nos ama. Ele faz porque Ele quer nos alcançar, porque Ele quer nos transformar. Jesus não caminha, irmãos, limitado ao tempo. Passado, presente e futuro estão diante dele expostos, claro. Não, nada o surpreende. Ele conhece todas as coisas. Irmãos, e diferentemente do que fez ao encontrar a mulher samaritana, aqui nessa passagem, ele volta da Galiléia e passa por Samaria na divisa, num território onde homens e mulheres estavam ali jogados às traças. Eles eram excluídos da sociedade por conta da sua doença. Mas foi intencional o objetivo de Jesus passar por ali. Olha o que diz Hebreus, capítulo 4, verso 13: Nada em toda a criação está oculto aos olhos de Deus.
Tudo está descoberto e exposto diante dos olhos daquele a quem havemos de prestar contas. O Senhor sabe tudo o que você pensa, tudo o que você precisa, tudo o que é necessário para que você tenha uma vida de discípulo verdadeiro. E Ele trabalha para justamente nos conduzir nessa direção. A lepra, naquela época, era uma doença terrível, que excluía as pessoas do convívio social. E nós não vamos entrar na hanseníase hoje, mas a ideia é justamente falar que eles eram excluídos. Eles simbolizavam pessoas que não poderiam viver no convívio de outros, porque era uma doença contagiosa. O fato é que Cristo usou essa situação de calamidade social para demonstrar não somente compaixão pelos problemas individuais daquelas pessoas, mas usou também para demonstrar a abrangência e a obra de sua missão. Pessoas que socialmente eram desprezadas, pessoas que estavam excluídas do convívio, eram alvos do amor de Deus, sejam elas judias, samaritanas ou de qualquer nacionalidade, de qualquer gênero e de qualquer situação financeira. Você já tentou, por exemplo, conciliar horários, pessoas, situações? Eu não sei se aqui você já foi gerente. Eu trabalhei muitos anos como gerente de uma gráfica, de duas gráficas. E, irmãos, era muito difícil conciliar a produção com a entrega, com o orçamento, com o atendimento de clientes. Vocês imaginam na mente de Deus a grandiosidade do nosso Deus para conciliar todos os planos e todos os caminhos? Irmãos, Lafayette tem quantas mil pessoas? 120, 130, 200, por aí? Irmãos, vocês imaginaram que há quase 8 bilhões de pessoas no mundo? Cada pessoa com uma história. E o Senhor ainda assim é tão grande que em cada pessoa e para cada pessoa Ele age de maneira intencional. Ele conhece as suas dores mais profundas, o seu sofrimento e com certeza se apresenta a você no meio do caos. Ele se mostra de uma forma ou de outra, em tempo oportuno. Então precisamos entender a intencionalidade de Deus. Segunda coisa, os leprosos conheciam as suas limitações. As doenças daquela época não eram tratadas da mesma forma que nós tratamos, porque houve uma evolução na ciência e Deus também está no controle da ciência. E a doença estabeleceu um limite entre os doentes e os aparentemente saudáveis. O fato, irmãos, é que quando foram até Jesus, ainda assim mantiveram uma certa distância. Eles não queriam ultrapassar os limites por entender que estavam impossibilitados de um contato pleno com as demais pessoas. Irmãos, e essa distância representa, em alguns momentos, o próprio pecado que nos afasta de Deus. O pecado é que causa separação entre nós e o nosso Deus. É assim que diz Isaías. A grande diferença, irmãos, entre as pessoas que muitas vezes nós estamos separados e Jesus, é que os seres humanos são incapazes de se aproximar de Jesus. É Ele que vem então ao nosso encontro, dito hoje pela manhã, exatamente isso. Cristo vem renovar as esperanças dos excluídos, dos doentes, daqueles que se julgam sãos, de todos nós. De certa forma, todos nós estamos excluídos do convívio do reino pelos nossos pecados, mas Ele vem ao nosso encontro. Olha o que diz Colossenses capítulo 1, diz assim, ó: antes vocês estavam separados de Deus, e em suas mentes eram inimigos por causa do mau procedimento de vocês, mas agora Ele os reconciliou pelo corpo físico de Cristo, mediante a morte, para apresentá-los diante dele santos, inculpáveis e livres de qualquer acusação. Estávamos falando hoje e ontem também, vocês imaginam que Jesus conhecia a mente de todos os discípulos? E Ele caminhava do lado dos discípulos e não desanimava, e não se entristecia, Ele simplesmente entendia que aqueles irmãos precisavam ser restaurados, a sua mente precisava ser transformada, e a partir da reconciliação do homem com Deus, Cristo também continua a agir por meio dos outros irmãos, dos servos fiéis. Nós temos um lema na nossa igreja, um slogan, o nosso logotipo diz assim: resgatados para resgatar. E um irmão da diretoria disse assim: pastor, eu não gosto desse lema. Falei, por quê? Porque eu não gosto de ser tratado como um resgatado. Eu sou um filho do rei. Eu falei o seguinte: um filho do rei resgatado.
eternamente resgatado. Nós não podemos esquecer a nossa origem. Nós não podemos esquecer que estávamos perdidos. E não podemos entrar numa espiral de orgulho, de arrogância, porque a humildade é que precede a honra. E nós precisamos reconhecer que somos resgatados. E Ele vem para resgatar a vida de gente frustrada, ferida, de pessoas que têm vícios, pessoas que são afastadas do convívio social, não para mantê-los numa mentalidade de vitimismo, mas para restaurá-las por completo, dando a elas uma missão e convidando-as para exercer um papel no seu reino. Precisamos reconhecer a nossa incapacidade de chegarmos a Deus, assim como os leprosos tinham essa impossibilidade, mas a boa notícia é que quando tudo parece sem solução, seja em nossa vida espiritual, seja em nossos problemas diários, Cristo vem ao nosso encontro, por meio das Escrituras, por meio de pessoas que chegam para nos confortar, por meio de situações que nós não podemos imaginar, e cada um de nós tem uma história. E Ele vem ao nosso encontro em tempo oportuno. Vou dizer uma coisa para vocês, rapidamente, para não me estender demais. Quando nós descobrimos que estávamos grávidos, por volta do 3º para o 4º mês, nós estávamos fazendo os ultrassons, e nós fomos chamados para ver o sexo do bebê, descobrimos que era uma menininha, era o sonho da minha esposa, ela nunca escondeu que gostaria de ter uma menina, porque ela era filha única e também tinha amizade com a mãe, era o sonho dela. E eu fui com ela e a médica do ultrassom falou, você volta amanhã só para a gente finalizar o exame? Eu fui trabalhar e Viviane, minha esposa, me liga no dia seguinte e fala o seguinte, nosso bebê não é saudável. Ela disse o seguinte, nosso bebê não tem estômago. O nosso bebê tem muitos cistos no pulmão. Nosso bebê não vai sobreviver. Foi isso que ela disse. E começou ali a jornada, e eu estava exatamente na semana preparando um estudo da editora Socep, que chamava Vencendo as Crises. E foi exatamente nessa semana, e eu me lembro exatamente no ano de 2003, que a nossa jornada de desesperança e esperança começou. E aí começou então aqueles ultrassons frequentes, fomos levados para geneticistas e para várias situações, até que nós nos deparamos com um geneticista famoso da Unicamp, que disse para nós o seguinte, a médica disse, não façam um enxoval. E o médico disse o seguinte, vamos abortá-la, porque ela não vai viver muito tempo. A minha esposa deu um murro na mesa assim e falou o seguinte, ninguém tira minha filha, se for para viver comigo um dia, um mês ou um ano, que seja feita a vontade de Deus. Ela disse simplesmente isso. E nós sabíamos que nós podíamos perdê-la. Nós sabíamos que naquele instante, cada passo que acontecia tinha que ser devagarzinho. Eu me lembrei de Davi, na segunda vez que ele foi buscar a arca, que ele dava um passo de cada vez, que ele confessava, que ele agradecia, que ele fazia tudo. Então, veio então o dia do nascimento, ela nasceu, e nós levamos rapidamente ela para outro hospital para fazermos todos os exames, fizemos os exames, e ao fazermos os exames, os médicos falaram, amanhã ela tem que ser operada. O estômago apareceu, mas o pulmão está assim, assado, e nós, no dia seguinte, estávamos ajoelhados, Viviane sentada na cama, eu e meu tio ajoelhados, orando, cientes de que, independentemente da cura ou não, nós confiaríamos no Senhor que Ele tinha o melhor. E o médico entrou, e nós estávamos orando, e ele esperou nós terminarmos de orar, e disse o seguinte, levem sua filha para casa, porque eu ainda não estou seguro de qual vai ser o procedimento cirúrgico. Vão no meu consultório e nós vamos começar a combinar. E Carol crescia, e passaram-se 6 meses, fizemos os exames, continuava com problema, dizia o seguinte, ela vai ter muitas pneumonias até o 1º ano. 1 por mês, 2 por mês, 3 por mês, quantas forem. Ela não vai resistir, ela vai sofrer 6 meses, 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos, 5 anos, 6 anos, 7 anos. O médico morreu
e ela continua com o mesmo problema no pulmão. Mas até aqui nos ajudou o Senhor, porque Ele tem controle sobre todas as coisas. E nós fizemos uma escolha. Ficamos com ela, e ela corre um risco de ter um problema lá na frente, ou entregamos elas nas mãos dos médicos. Nós escolhemos entregá-la nas mãos de Deus. E Ele tem o tempo certo para todas as coisas. Não importa se é para o bem, ou se é para coisas que nós interpretamos como mal. Mas Ele é que sabe tudo. E nós sabemos que Ele vem ao nosso encontro. Porque se Ele nos tirasse a filha, Ele nos mandaria o bálsamo do conforto, da alegria, apesar das circunstâncias. Irmãos, terceira coisa, os leprosos se apegaram à fama de Jesus. Eles não estavam alicientes de que passariam mestre. Alguém disse para eles, vai passar ali um mestre curandeiro, um mestre de Nazaré, e vão lá, se apresentem a eles. Eu fico imaginando, irmãos, que pessoas num momento de angústia, quer seja Cristo, se passasse Edir Macedo, pastor Tiago, ou qualquer um com fama de curandeiro, eles sairiam e diriam, tende piedade de nós. A fé que eles tiveram naquele momento, e também foi dito isso pela manhã, não era uma fé fundamentada no próprio Cristo, mas era uma fé condicionada à cura, à esperança que eles tinham de serem curados daquela doença. É o que acontece com muitos de nós. Nós navegamos muitas vezes na fama e no ambiente criado pela figura de Cristo, e até damos um passo de fé diante de algumas possibilidades, sem contar que algumas pessoas acham legal seguir a Jesus. A pergunta que nós precisamos fazer é que se o que nos atrai é a fama e as bênçãos de Cristo, ou se o que nos atrai é a intimidade com o próprio Cristo. Salmo 23:1 diz, o Senhor é o meu pastor. Você sabe que a verdadeira interpretação dessa passagem, por mais que ela esteja correta na tradução, a ideia não é que nada nos faltará. Talvez a melhor interpretação seja o seguinte, o Senhor é o meu pastor, logo nada me falta. Tendo o meu pastor, eu tenho tudo, não preciso de mais nada. A questão, irmãos, é que quando nós temos o pastor conosco, e eu me lembro claramente de um pastor de hebraico que tive, de um professor de hebraico, e ele chegou juntamente com as editoras e disse o seguinte, nós precisamos mudar essa interpretação, ela está dando ideias erradas para as pessoas, porque no original ele era um hebraísta e falava aramaico, era um especialista, ele falou o seguinte, o Senhor, o meu pastor, não me falta, Ele não nos falta, porque tendo Ele, nós temos tudo. Nós precisamos acreditar nisso. Olha o que diz lá em Efésios, diz o seguinte, mas agora em Cristo Jesus, vocês que antes estavam longe, foram aproximados mediante o sangue de Cristo, pois Ele é a nossa paz. Nós não temos, Ele é a nossa paz, o qual de ambos fez um e destruiu a barreira, o muro de inimizade. Nós não fomos reconciliados para obtermos a fama e as bênçãos de Jesus. Nós precisamos beber dele, que é a própria fonte de todas as bênçãos. Quarta coisa, os leprosos e as intenções reveladas. Irmãos, quando os leprosos estavam correndo para se mostrarem aos sacerdotes, eles foram purificados, eles foram limpos de sua doença. A questão é que 9 desses doentes, após serem abençoados, cumpriram provavelmente os rituais de reintegração social, se revelaram aos sacerdotes e se integraram à sociedade. Eles se apegaram apenas à bênção do mestre. Não é possível, irmãos, nós escondermos as nossas intenções do nosso Senhor. Em algum momento, as intenções dos nossos corações serão reveladas. As intenções do nosso coração, elas saltam aos olhos do Senhor, e muitas vezes nós insistimos em acreditar nas mentiras que criamos. E diz o poeta popular que mentir para si mesmo é sempre a pior mentira. Olha o que diz Jeremias 17, diz assim, o coração é mais enganoso que qualquer outra coisa, e a sua doença é incurável. Quem é capaz de compreendê-lo? Eu sou o Senhor, que sonda o coração e examina a mente, para recompensar a cada um de acordo com a sua conduta, de acordo com as suas obras. Irmãos, quantas pessoas têm navegado na fama do Evangelho,
Quantas pessoas dizem que amam a Jesus, mas estão simplesmente apegadas a um movimento? Quando estava estudando, eu gosto de estudar com um fone de ouvido, ou então num ambiente sossegado com uma música instrumental. E eu vou contar uma coisa para vocês. Eu não sou muito de contar caso de que Deus falou comigo, essas coisas, não sou desse tipo, tá? Mas quando acontece alguma coisa específica, muito singela, e eu sinto como se fosse uma pequena gota de orvalho das bênçãos de Deus. Eu estava escrevendo que Ele é a fonte, e começou a tocar no meu ouvido, fonte tu de toda bênção. Irmãos, aquilo tocou no meu coração de uma maneira tão profunda, é como se o Senhor estivesse dizendo o seguinte: eu sou mesmo, né? Eu sou mesmo. Então, nós precisamos acreditar e vivenciar o Jesus como Ele, a única necessidade que temos. Porque tendo Ele, nós temos tudo. 9 dos leprosos se preocuparam com a fama, mas um deles, que era samaritano, que não era alguém reconhecido como um verdadeiro discípulo do Senhor, voltou glorificando a Deus em voz alta, se prostrou diante de Cristo, porque sabia que Ele era a própria bênção, a maior de todas as bênçãos, que livra dos vícios, dos pecados, que nos integra a uma nova família e que é a nossa esperança de eternidade. O Senhor conhece, irmãos, as intenções mais profundas do nosso coração, que Ele aqueça o nosso coração, para que possamos desejá-lo mais do que aquilo que Ele pode oferecer. Ele é a fonte de tudo. Precisamos mais dEle, da intimidade com Ele, do relacionamento pessoal com Ele. Nós precisamos desejá-lo. Não há nada mais importante do que o Supremo Pastor em nossas vidas. Para a gente finalizar, um alerta, um desafio e um princípio. Os versos 17 a 19, Jesus então confronta aquele samaritano leproso curado, dizendo o seguinte: não eram 10, onde estão os outros? Né? O alerta que eu faço é o seguinte: alerta para o fato de que podemos viver uma vida de aparências sem nos comprometermos de fato com Cristo. Irmãos, nós somos desafiados semanalmente, pelo menos uma ou duas vezes, a reconhecermos os nossos erros. E eu digo para vocês, que a começar em mim e ao pastor Tiago, todos nós temos coisas a melhorar. E a primeira delas é não nos enganar. Nós precisamos de Cristo e não de aparências. O que nós celebramos na quinta, na sexta e no sábado, entre pastores, não foi falarmos do tamanho das nossas igrejas e das nossas conquistas. Foi falar das nossas lutas e dos nossos fracassos. Chegou o tempo de todos nós cuidarmos uns dos outros. Pastor e irmãos, somos todos ovelhas de um só rebanho e precisamos uns dos outros. Não precisamos contar casos para nos colocar aqui, porque nós precisamos nos colocar aos pés de Jesus. E mesmo assim, como disse João Batista, não somos dignos nem de desatar as amarras das sandálias de Jesus. Um desafio: viver uma vida de gratidão a Deus, em primeiro lugar, e de gratidão àqueles que nos abençoaram e nos abençoam em Cristo. Irmãos, não há nada pior do que um coração ingrato. Que possamos desenvolver uma vida de gratidão uns aos outros, em especial como reflexo da nossa gratidão a Deus. E um princípio: Cristo nos aponta para uma verdade triste, mas que nos conforta, de certa forma. Se a conta é certa, eu não sei, mas apenas 10% daqueles que foram abençoados voltaram para agradecer. O fato, irmãos, é que o afunilamento vai mostrar no final de todas as coisas que poucos são aqueles que vivem com integridade a sua vida cristã. Que todos nós sejamos contados como uma minoria que agradece, que honra e que serve de todo o coração. O princípio é: carregar a nossa cruz envolve pagar o preço de ser como mestre e sofrer injustiças e ingratidão. Irmãos, para encerrar, de verdade agora, um último slide: refletir, decorar e aplicar. Vou fazer um desafio.
para a gente refletir. Percorrer pelo caminho estreito é estar disposto a aproximar-se cada vez mais de Cristo, tê-lo como melhor amigo e encarar os desafios, assim como ele encarou, de injustiça e ingratidão. Ele é o nosso modelo, ele é o nosso alvo, ele é o nosso paradigma. Vamos decorar então? Vamos fazer um exercício aqui para decorar aquele versículo que a gente não leu junto no começo? Vamos ler uma vez. Se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo, tome diariamente a sua cruz e siga-me. Vamos voltar, faz de conta que você já leu uma vez e agora não está mais ali. Se alguém quiser seguir-me, acompanhar-me, não importa. Se alguém quiser acompanhar-me, negue-se, tome e, ok? De novo, se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Irmãos, isso é necessário, como se a gente escrevesse nos umbrais das portas do nosso coração uma verdade simples. O mundo está exigindo de nós que tomemos uma decisão, mas mais do que isso, o próprio Cristo espera que nós passemos pela porta estreita como aqueles que são fiéis. E para aplicar, glorifique a Deus todos os dias glorifique a Deus e prostre-se diante dele para ser usado. Seja grato a Deus todos os dias e agradeça as pessoas que são instrumentos de Deus. Exercite a gratidão. Honre as pessoas que são bênçãos de Deus na sua vida. Perdoe aqueles que são ingratos e aprenda que, tendo o Senhor, temos tudo o que precisamos. Ele é a fonte de toda a bênção. Vamos orar? Pai, nós te louvamos e te agradecemos. E neste momento, Pai, pedimos que esteja tocando nos nossos corações, para que tomemos decisões que nos conduzam pela porta estreita, pelo caminho apertado, que possamos carregar a nossa cruz, entendermos, ó Pai, que somos ovelhas do seu rebanho, resgatados, constrangidos pelo amor e desafiados a sermos luz neste mundo de trevas. Quebra a nossa arrogância, desenvolva em nós um coração humilde e usa-nos como pessoas, como igreja, como denominação, como luzeiros, que refletem única e exclusivamente a tua luz. Que toda a glória e toda a honra de todos os nossos feitos sejam dadas apenas ao Senhor, que é digno da nossa adoração. Nós oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe vocês. Irmãos, essa palavra, ela certamente vem de Deus para nós, para que a gente possa ser contado como esse 1 entre 10 que se lembra de Deus. Uma coisa, irmãos, é certa, estava pensando no que o Lucas fala, né? Quando a gente coloca a nossa atenção naquilo que o Senhor faz, ao invés de colocar a nossa atenção naquilo que o Senhor é, a ingratidão certamente vai tomar lugar no nosso coração. E de fato, o Senhor é tudo que nós precisamos. E quando a gente tem Cristo, certamente Ele não deixa nada faltar. Eu quero agradecer, né? O Lucas está aqui com a gente. A gente tem uma amizade de 1 ano e 3 meses, mas parece que são 13 anos. A gente está falando que para cada ano a multiplicação é intensa. E olha, irmãos, uma coisa é certa: aqueles que são da igreja aqui há mais anos, eles presenciaram no ano de 2014 um momento muito delicado para a igreja. Denominação Batista Livre, irmãos, essa que vocês estão aqui hoje, ela é uma denominação que esse ano fez 291 anos. É uma das denominações protestantes mais antigas. As igrejas do Brasil são novas, e essa igreja é quase tricentenária. Mas, infelizmente, a gente tem passado por alguns movimentos de divisão, e isso tem trazido um peso para nós. No mês de outubro de 2014, eu trouxe a essa igreja a notícia de que as igrejas dessa região de Minas, elas haviam se dividido. E surgiu no coração da igreja um sentimento de: e agora? Como vai ser? Nós não somos muitos e o pouco que tem agora se divide. Pastores novos ficaram de um lado,
pastores mais experientes do outro lado, a sensação que deu em alguns é de que a gente ia naufragar. Mas, na verdade, irmãos, Deus ele está sempre cuidando, agindo sempre intencionalmente. Deus está construindo relacionamentos novos. Aquele rompimento de 2014, ele resultou na aproximação de outros irmãos de outros lugares, que na verdade são como nós, abertos, humildes, e a gente tem celebrado a gratidão juntos. Isso que nós estamos celebrando aqui hoje, irmãos, é a celebração do que Deus faz. Imaginar que todo domingo, nessa mesma hora, uma comunidade está reunida em Campinas há 60 anos fazendo um trabalho. Que tem igreja, tem uma quadrangular aqui do outro lado do bairro. Tem uma igreja ali no bairro, no outro lado. Deus está sendo celebrado em outros lugares. E a gente é parte disso. Nós não somos inimigos no meio disso. Nós somos parte de algo maior que Deus está fazendo. E quando a gente celebra isso junto, numa atitude de gratidão, significa que a gente está reconhecendo quem é o Senhor e não apenas as coisas dessa vida. E eu, irmãos, fiquei muito feliz com tudo que nós vivemos esses dias. A Raquel, a Luzia, a Nercy e a Derlaine, elas colaboraram com a gente lá, elas assumiram a cozinha, fizeram aquele ranguinho de Minas que é show de bola, né? Dá uma inveja no povo de São Paulo e de Uberlândia. A comida aqui é melhor, é claro. Então foi bom demais, foi muito bom. Foi assim, especial a dedicação, tudo que aconteceu, e eu senti que Deus estava com a gente e que algo está sendo construído para o futuro. Mas eu insisto nisso, irmãos, não tem a ver com o pastor, não tem a ver com o bispo, não tem a ver com o apóstolo, não tem a ver com o professor, nem com o diácono, tem a ver com os servos, e todos são servos, tem a ver comigo e tem a ver com você. Então, quando a gente sai dessa igreja, todos saem com uma missão, que a gente possa viver a nossa fé com integridade, que a gente seja como aquele único no meio dos 10, para a glória de Deus.